Hoje, no programa Sem Limites, nós vamos falar sobre como ter intimidade com Deus. É isso mesmo. E nós temos hoje um convidado super especial, Bispo Erasmo Duarte, vai estar com a gente. Então, solta a nossa vinheta. É isso aí, programa Sem Limites está entrando no ar pela Rede Gênesis de televisão, pela Rádio Sara Brasil FM para você de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está pelo YouTube, já deixa o seu like aí e já se inscreve no nosso canal. E hoje nós temos aqui a participação especial do Bispo Erasmo Duarte. Tudo bem, Bispo? Tudo na paz? Seja bem-vindo. Obrigado, que honra estar aqui, esse programa maravilhoso, Sem Limites. Expressão maravilhosa, hein? É um desafio, superação, vitória interior, exterior, maravilha. É isso aí, é isso aí. Como eu disse na abertura, nós vamos falar hoje sobre intimidade com Deus, como ter intimidade com Deus. E eu trouxe o Bispo Erasmo hoje aqui, o Bispo Erasmo é o nosso convidado, porque ele tem um livro que é os 5 níveis da presença de Deus, e eu acho que essa é uma das marcas, né, Bispo? Conta um pouquinho aí da sua história de conversão, como é que o senhor era, já na adolescência ali, na juventude, um apaixonado por Jesus. Como é que foi esse início da sua caminhada? Bom, primeiro eu quero saudar você que está ligado conosco aqui, acompanhando esse bate-papo, e com um desejo imenso que essa conversa mexa lá dentro do seu coração, tema intimidade. É interessante, Bispo Cristiano, que essa geração ela não tende a ser muito íntima, parece que cada vez mais superficial. Então é um assunto muito, muito próprio. Deus me resgatou muito cedo. Eu nasci numa família cristã, meu pai pastor, e eu fui um privilegiado, cercado pela graça de Deus, mas ali naquele momento da adolescência, o mundo já quase me fisgando, me atraindo, Deus me criou uma situação, um evento da Mocidade para Cristo, e um pessoal conhecido meu me convidou, foi maravilhoso, eu tive uma experiência muito profunda com a presença do Senhor, nunca mais voltei atrás, mudei para nunca mais voltar. E qual a experiência, assim, Bispo, bem prática, assim, que o senhor lembra dessa época? De visitação de Deus, algo especial, assim? A minha sensação, Bispo Cristiano, é que Deus veio me trabalhando algumas semanas antes daquele marco, porque eu vim sentindo uma ausência, uma sede, uma inquietação, uma sensação que a vida estava fora do eixo, e uma sensação de desaprovação de Deus, muito grande. E eu comecei a falar, Deus, eu preciso ter um encontro com o Senhor, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Aquilo preencheu uma semana inteira. Quando chegou no sábado, no final da semana, eu acordei pela manhã e falei, hoje é o dia, não passa de hoje. E eu me ajoelhei, levantei, me ajoelhei e falei, Jesus, eu quero te entregar minha vida, eu quero ter uma experiência com o Senhor e eu quero te conhecer. Bom, aquela semana já foi uma semana um pouquinho diferente. Eu comecei a sentir Deus mais real aquela semana. Deixou de ser uma figura longe, se tornou uma presença. Só que passou uma semana, eu falei, puxa, semana passada eu estava longe de Deus, muito longe, meu Deus. Passou mais uma semana, eu disse a mesma coisa, puxa, semana passada eu estava longe, agora que eu estou perto. Passou mais uma, meu Deus, eu estava muito longe, agora eu fui percebendo a presença, essa conexão, essa intimidade poderosíssima. E quanto mais se prova da presença de Deus, mais você quer provar. Bispo, você falou que sentiu que estava sendo assim, uma desaprovação de Deus. O que o senhor, ao ver do Senhor, o que seria essa desaprovação para você? Você achou que... Bom, o que era isso? Pois é. Sabe que Deus impediu que eu me aprofundasse na cultura pecaminosa do mundo, mas eu estava prestes a ir, prestes a me envolver com as coisas da terra,
Mas principalmente, Bispo Camille, parece que quando Deus começa a te abrir os olhos, você começa a se perceber diante dele, né? É uma sensação da distância de Deus, uma sensação de que você está fora do lugar e que não faz sentido viver desse jeito. Você achou que você estava mais para lá do que para cá? Muito mais para lá, muito mais para lá. Ô bispo, o senhor acha que a gente pode dizer então que a dificuldade que as pessoas têm hoje de ter essa intimidade, de ter essa proximidade de Deus, eu identifiquei duas coisas aí importantes que o senhor falou. Primeiro, é a falta dessa sede, porque tudo começou com uma sede, com um desejo, né? É uma atitude nossa de querer buscar Deus. A Bíblia fala, Deus fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Precisa ter essa sede. E o outro ponto é que o mundo hoje está tão mergulhado no pecado que o cara que não está no pecado, que já está na igreja, ele acha que ele já está perto de Deus. E tem muito mais, né? A intimidade com Deus não é só você sair do mundo. O sair do mundo é talvez o primeiro passo. Tem muito mais para a gente experimentar de Deus e as pessoas não percebem isso. Ficam satisfeitas só de não estar no mundo, né? Exatamente. Sobre o tema sede de Deus, interessante, a Bíblia fala assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas para o sedento ou faminto, todo amargo é doce. Essa expressão desse provérbio é uma coisa muito contundente, muito forte, porque a alma farta pisa o favo do mel. O melhor do melhor está sendo oferecido para a pessoa, mas ela não tem fome, ela está farta, ela despreza, né? E é muito ruim quando Jesus, transitando pela terra, cumprindo o ministério, ele pregava, algumas pessoas estavam desesperadas por ele, outras pessoas completamente impermeáveis, a presença de Deus não tocava. Então você percebe o endurecimento do coração, a frieza da alma, né? E acho que quando Deus começa a despertar o ser humano começa a dizer, meu Deus, existe mais, eu preciso de mais, e essa fome começa a nascer, uma grande experiência com Deus vai acontecer, né? A segunda colocação sua foi sobre a depravação da terra, né? E as pessoas que vivem uma vida mais ou menos moral, né? Não, eu não mato, eu não roubo, eu não me envolvo com crime, não me envolvo com droga, ele acha que está abafando. Meu Deus, a mensagem do tabernáculo, existe uma coisa implícita na construção do tabernáculo. O tabernáculo tinha 3 ambientes. O átrio, que é a parte mais externa, onde a população, o povo comum tinha acesso. O santo lugar já era uma área mais restrita, apenas para o sacerdote, e o santíssimo lugar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Qual é a mensagem dessa dinâmica dos 3 ambientes? Às vezes a pessoa está fora do tabernáculo e ela diz, meu Deus, eu preciso entrar, preciso começar. Ela entra no átrio e fala, estou bem, já resolvi minha vida. Não, o átrio é o início do início. O átrio é o começo de uma revelação de Deus. Quem está no átrio está sendo convidado por Deus. Deus está dizendo, não para aí, vem mais, vem, tem aqui o santo lugar, tem o santíssimo lugar. Quer dizer, existe um convite de Deus para que você se aprofunde, né? E hoje o tema intimidade, meu Deus, intimidade é uma coisa muito, muito mais profunda do que ir uma vez na igreja, do que de vez em quando ler a Bíblia. Geralmente a Bíblia está empoeirada em cima da estante da sala, né? Quando está, né? É isso mesmo. Bispo, como que o senhor se converteu, assim? Como foi seu contato com Deus, né? Essa sede surgiu da onde? Pois é, eu não me lembro exatamente se Deus criou alguma coisa externa inicialmente, né? Eu sinto isso, que aquela sede veio crescendo, o incômodo veio crescendo, e eu fui me tocando. Acho que tem muito, Ana Paula, da palavra plantada desde a infância. Às vezes os pais não percebem, não acreditam muito na eficácia de levar o filho para a igreja, de fazer uma oração com ele à noite, de contar uma historinha da Bíblia. Tudo isso vai entrando em nós, para a hora certa brotar, né? E eu então entendo que muito do que os meus pais plantaram no meu coração começou a florescer no tempo certo, né? Cada um tem um tempo de amadurecer, né? E para completar essa experiência,
foi quando apareceu a oportunidade de estar lá no acampamento da Mocidade para Cristo, lá em Belo Horizonte. E ali Deus me pegou, me jogou no chão, Deus, né, rasgou minha alma. Então foi um processo gradativo, né? Às vezes pode ser que alguém que esteja nos acompanhando, esteja no meio desse processo, a pessoa, puxa, é verdade, eu estou me sentindo incomodado. Quem sabe Deus não está chamando você para o próximo estágio. Quantos né? anos o senhor tinha, bispo, nessa época? Tinha 15 anos. 15 anos. Eu acho que o senhor, assim, quem vê de fora, o senhor conhece muito o senhor pelos valores inabaláveis, né? O senhor prega muito sobre princípios, sobre valores, e isso, o senhor acabou de falar que veio da infância, né? Desde o momento que o senhor estava sendo exposto ali. Qual a dica que o senhor daria para quem se converteu depois, não tem ainda esses valores, mas busca essa caminhada de fé mais consistente? Meu Deus, que pergunta importante. Que pergunta importante. Sabe que a igreja é a segunda chance para todo ser humano. Porque as nossas famílias fizeram o melhor que puderam, mas tem muita falha na condução, nós mesmos avaliando a nossa paternidade, meu Deus, como eu falhei em tanta coisa aí no caminho, né? E entre as muitas falhas está a afetividade, o elogio, dar uma autoestima para a criança. Outra gama de valores que muitas vezes em família falha é plantar princípios espirituais e levar a criança a ter uma experiência com Deus. Pode ser que alguém diga, mas eu não tive esse privilégio. De fato, eu sou muito privilegiado. Mas você que não teve um privilégio, como é que eu faço? Aproveite o máximo da segunda chance que Deus dá a todo ser humano, chamada igreja. Na igreja nós temos referência, na igreja nós temos desafio. Na igreja, quem não foi amado é amado, quem não foi ensinado é ensinado. É um lugar para pertencer. Né? É um lugar para pertencer. Né? Então a igreja, mergulhe na igreja. E a palavra de Deus, todas as respostas que o seu coração anseia ter, estão na palavra santa de Deus. Todas elas. É isso mesmo. Vamos chamar nosso primeiro vídeo da internet, falando sobre esse tema, como ter intimidade com Deus. Vamos lá. Ter intimidade com Deus vai ter que investir tempo nisso. E eu vou lhe dizer, se não está disposto a fazer isso, então você vai desejar algo em toda a sua vida que você nunca vai ter. E vai faltar sempre alguma coisa, porque se Deus não tem o primeiro lugar na nossa vida, agora escute-me, nós nunca jamais vamos ser realizados. A verdade é que há um buraco do tamanho de Deus no interior de cada um de nós e nada se encaixa nele, exceto Deus. Nenhuma posição no trabalho vai se encaixar, nenhum namorado ou namorada, nenhum marido, nenhuma mulher, nenhum filho, nenhum amigo, nenhum cargo no trabalho, nenhuma quantidade de dinheiro, nenhuma coisa certa, nada vai preenchê-lo, nada. Só Deus. O senhor tem um livro, bispo, que já tem um bom tempo, né, que o senhor escreveu esse livro, eu lembro, eu já devo ter lido umas 3 vezes, que é os 5 níveis da presença de Deus. E eu acho que esse livro é muito importante dentro do nosso tema aqui, até para as pessoas entenderem, porque ela acha que aquele nível que ela está é o máximo que ela podia chegar, e tem outros níveis mais profundos. Quais seriam os 5 níveis da presença de Deus? Tchan, 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 tchan. Vai dar spoiler, tem que ler o livro. Exatamente. Olha, esse livro, ele veio de uma maneira tão interessante, tão espontânea. Eu estava um dia dirigindo, viajando, e eu comecei a pensar sobre a presença de Deus, e me veio, eu enxerguei os 5 níveis no instalo, né? Primeiro nível é o nível da onipresença de Deus. Deus está em qualquer lugar, tenha o ser humano consciência disso ou não, Deus está. E Deus está em qualquer lugar. É impossível que alguém ou algum lugar da criação coloque o Criador para fora. A criação não tem essa capacidade de excluir o Criador. O Criador está presente e ponto final. Davi falava, né? Se suba ao mais alto monte, lá o Senhor está. Se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Lá estás também. Deus está em todo lugar. Não, mas ali tem crime. Deus está em qualquer lugar. No lugar mais enfeitiçado da terra. Deus, ninguém pode excluir a presença onipresente de Deus, né? O segundo nível é o nível da comunhão com Deus. Aí eu já ganho consciência, né? Então eu estava imerso na presença absoluta de Deus, porque Ele é onipresente, mas eu não tinha consciência. Quando eu o conheci, eu passei a desfrutar, né? Então, do jeito que nós estamos conversando, eu sei que eu não estou falando sozinho aqui, né? Existe alguém me ouvindo, interagindo, eu ganho essa percepção da presença de Deus. É o segundo nível. Terceiro nível é o nível
do ambiente. Jesus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Ué, mas o que ele quer dizer com isso? 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Mas e quando eu não estou reunido, ele não está? Não, ele está. Só que quando nós nos reunimos, além dele estar como Deus onipresente, e além de eu desfrutar da comunhão pessoal com ele, ele toma o ambiente entre nós. E o ambiente é essa atmosfera, é o estado coletivo de um lugar, né? Então é uma promessa dele. E muitas vezes você buscou a Deus sozinho em casa e está faltando alguma coisa, corre para a igreja e veja se Deus não te leva para o 3º nível. É isso que eu ia falar agora, né? Às vezes você está vazio, mas você chega na igreja, você já sente aquela presença, Exato. já sente, que é o ambiente do 2 ou 3 reunidos, né? Sabe que eu gosto muito de usar Mateus 6,6 e Mateus 18,18. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás em secreto, é sua comunhão com Deus. Mateus 18,18, 2 ou 3 reunidos, 2 concordando e pedindo, é a conexão da igreja. Então esse é o 3º. 4º nível é o nível do avivamento, é o nível da visitação. Então, tem cultos e tem cultos diferentes. Então Deus está presente no ambiente, mas existem alguns cultos que há um derramar de Deus, é um avivamento, não é? Tem um exemplo interessante lá no Antigo Testamento, quando Saul quer pegar Davi fugiu para a casa dos profetas, e Saul manda lá um mensageiro maligno, tão endemoniado quanto ele. O mensageiro entra no ambiente, a unção é tanta, o cara começa a profetizar, ele cai na unção. E aí o cara ele não quer Deus, ele não foi lá buscando Deus, mas a presença de Deus venceu o coração dele. Saul manda o 2º, acontece a mesma coisa, 3º. Aí Saul fala, eu vou. Como quem diz, vou desafiar a presença de Deus. E no caminho Deus já pega esse homem e ele já vem profetizando, ele cai de cara no chão, ele passa a noite inteira chorando, profetizando. O que é um avivamento? Até o mais ímpio se quebranta, né? Esse é um nível muito procurado, muito buscado por nós. E o 5º nível é a plenitude na eternidade. Aqui Esse é aí só na eternidade. É só lá, né? Porque nós veremos a Deus como Ele é. Nós não fazemos ideia o que é mergulhar na presença plena de Deus, mas Deus guardou esse tesouro para nós lá. Isso vai estar na eternidade. Camille, você disse que tinha umas perguntas mais Maneira, difíceis. devagar. Chegou a hora. Não, a primeira, assim, para eu chegar nessa Peço outra... ajuda aos universitários. Para eu chegar nessa outra pergunta, primeiro precisamos fazer uma primeira. Como que foi a sua chegada nessa nossa terra? Como o senhor conheceu a Sara? Como que foi seu contato com o bispo Rodovalho? Que hoje o senhor é discípulo direto do bispo, né? Porque não sabe, o bispo Erasmo é um bispo nacional. Então, assim, como que foi nessa trajetória até chegar na nossa terra? Contato com o bispo Rodovalho, né, e o ministério de uma forma geral. Muito bom. Desde que eu me converti, eu tinha um vínculo com a igreja presbiteriana, né, onde meu pai era pastor. E chegou um momento, uma fase da minha vida espiritual que eu comecei a ansiar por muito mais, eu queria mais, eu fiquei desesperado por mais. Eu sentia no meu espírito, meu Deus, eu preciso de experiências mais profundas. Aquilo começou a queimar muito na minha alma. E nós começamos um grupo à parte, buscando a Deus, jejuando, orando, fazendo vigílias. É uma sede insaciável. Nisso o senhor é do interior de Minas. Interior ainda. de Minas, exatamente, Itajubá na época. Aí, eu havia evangelizado um casal muito querido, inclusive, a esposa chama Heloísa, o esposo chama Luiz, e o Luiz morreu essa semana, fui para o funeral dele essa semana. Mas esse casal se converteu de uma maneira tão forte lá em Itajubá, e no meio do processo de conversão, a empresa onde ela trabalhava transferiu a área dela para Goiânia. Então eles estavam no processo de mudança para Goiânia, eu falei, meu Deus, eles estão tão novinhos na fé, preciso de alguém em Goiânia que cuide deles. Nesse período passou um amigo meu em Itajubá, eu falei, você conhece alguém em Goiânia? Eu tenho um casal que está indo para lá, são novos convertidos, eu queria encaixá-los lá. Aí ele falou, tem o pessoal lá do Rodovalho, da comunidade. Eu falei, o que é isso? Nunca ouvi falar. Ele falou, não, eles têm uma revista maravilhosa, chamava Videira na época a revista. Revista linda, maravilhosa, eu tenho aqui no carro inclusive, olha que coisa. Aí eu peguei a revista, comecei a folhear, falei, meu Deus, o que é isso? Falando sobre adoração, sobre o ambiente da presença de Deus. Eu falei, o que é isso? Aí eu dei um endereço para o casal. Quando eles chegaram lá, uns 2 meses depois, ela me liga,
Erasmo, você precisa vir aqui conhecer essa igreja. Você vai amar. Aí acabou, não é? Isso era que ano, mais ou menos, bispo? Foi 84, 1984. É. Então já tem aí 40 anos de caminhada. É isso aí. Junto com o bispo Rodovalho. Nesses 40 anos, Sara Nossa Terra de Itajubá, de Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais está debaixo da coordenação do senhor. Aí veio o desafio para São Paulo em 2008, né? E também já são, acho que em São Paulo, 50 15 igrejas, né, abertas. Isso, exatamente. Nesse período, e Minas tem mais quantas? Tem quase 100. Quase 150 igrejas. Mais ou menos 150, exatamente. Isso, nós podemos dizer que é o fruto dessa intimidade com Deus, bispo? Se não fosse essa intimidade, não teria os frutos? Tem uma expressão que diz assim: tirou Jesus, não sobra nada. Né? Tirou Jesus, não sobra nada. Às vezes as pessoas se acham, porque eu posso, eu sou capaz. Ninguém, especialmente quando se trata de reino de Deus, é a presença dEle. É a presença dEle. E é muito mais do que um conhecimento teórico, né, teológico. É um relacionamento. Né? Intimidade, né, mesmo? Intimidade. Sabe que a intimidade, ela não nasce instantaneamente. A intimidade é uma construção de longo prazo. Né? E por que a gente tem alguma intimidade? Porque nós convivemos há anos. Né? Então, a intimidade é um convívio, é uma caminhada próxima, onde você conhece, você se deixa conhecer. Com Deus é a mesma coisa. As pessoas, elas têm uma teoria muito restrita, muito superficial a respeito de Deus e se dão por satisfeitas. Eu já me cansei de perguntar para pessoas que se dizem, eu sou cristão e eu amo a Deus. Aí eu falo, quantas vezes você já leu a Bíblia? Não, nenhuma. Puxa, mas como é que alguém tem tanto interesse em Deus e não tem interesse na palavra dEle? Né? Eu lembro de uma historinha de um filho que tinha um relacionamento quebrado com o pai. E esse filho foi estudar longe, né, em outra cidade, e o pai sempre escrevia cartas para ele. E ele, muita saudade do pai, apesar do relacionamento quebrado, ele recebia a carta, o envelope, abraçava a carta um pouquinho, para matar um pouquinho a saudade, enfiava na gaveta. E não abria, não lia, vinha a segunda, vinha a terceira. Um dia, um conhecido dele abriu a gaveta lá, ele estava uma espécie de uma república, né? Ele falou, o que é esse monte de envelope fechado? Ele falou, são as cartas que meu pai me manda. Ele falou, mas estão fechadas. A gente acabou tendo um relacionamento um pouquinho quebrado. Sabe aquela coisa assim que não faz sentido nenhum? Né? É a mesma coisa, a pessoa tem a palavra de Deus em casa, com a declaração do amor dele, a riqueza. Não, mas está lá, está engavetada. Então, o desafio é, Deus, eu quero te conhecer, se revela para mim, Senhor. Deus, fala comigo. Acho que a oração que eu mais faço, bispo Cristiano, todos os dias e toda hora é, Deus, fala comigo. Amém. Deus, fala comigo. Olha aí, você que está aí assistindo, né? A chave é aí para a tua vida, né? Às vezes está com a vida travada, as coisas não rompem, né? Está faltando o quê? Está faltando intimidade com Deus, está faltando você estar mais perto de Deus. Aninha, você tem um livro aí para apresentar? Tem um livro aqui, o bispo falou de alguns livros do Bispo Erasmo, né? Eu vou citar um outro que ainda não foi citado aqui, que é A Bênção da Prosperidade. É um livro maravilhoso, para quem está buscando, tem muitas dúvidas, a gente falou sobre isso esses dias, né? Sobre o nosso Deus, aquele que tem prosperidade, tem prazer na prosperidade dos filhos dele, dos servos dele. Então, esse livro traz muitas chaves importantes, coisas assim imprescindíveis para que você possa ter a bênção em todas as áreas da sua vida e ser próspero, né? Que Deus nos chama para uma vida próspera, né, bispo? Com certeza. Sabe que as pessoas que, travestidos de uma teologia zelosa, rebatem, eles têm horror à palavra prosperidade, como se ela fosse uma afronta à Bíblia. Primeiro, essa palavra está dentro da Bíblia, né? Aqueles que andam nos princípios do Senhor, tudo que Ele faz prosperará, será bem sucedido. A capa do livro fala que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo. Eu começo esse livro dizendo assim, Ana, a Bíblia começa num jardim e termina numa cidade. O jardim é o Éden, a cidade é a Nova Jerusalém. O que há de comum entre esses dois lugares? O que há de comum entre os dois lugares é que não há falta,
não há lágrima, não há morte, não há escassez. O início da criação de Deus é assim, o final da criação de Deus é assim. Como é que alguém pode contestar que Deus seja um Deus de prosperidade? A lástima que nós vemos na terra é um desajuste, uma desconexão do Criador, não é? E claro, o pecado desvirtuou muita coisa, tem muita gente que idolatra o dinheiro. Em nenhum momento nenhum nós estamos instigando a pessoa a pôr o coração nas coisas materiais. Mas eu não posso, em nome de uma falsa santidade, rebater as promessas incontáveis. Tem um capítulo do livro que chama Um Oceano de Promessas. São dezenas, todas elas falando sobre a prosperidade. Ô, Bispo, já vou deixar o convite para outro programa mais para frente, para o senhor vir falar desse livro, desse tema que é muito importante. Eu venho, não convida não que eu venho. É realmente é uma área que as pessoas têm esse preconceito, né? Porque a Bíblia fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, não se pode servir a dois senhores. Observa, então, não isso é o dinheiro, extremo, não é o dinheiro. é o amor ao dinheiro. É, exatamente. Eu fiz essa pergunta para o Bispo Rodovalho, e já perguntei para ele qual foi o período ministerial dele, onde ele se sentiu assim, mais abalado, onde que a frustração veio, assim, querendo tomar conta, e o senhor falou: Deus, o senhor tem que estar comigo nessa Aquele situação, me momento ajuda. que o inferno inteiro se levantou para tentar... Aquele momento, qual foi esse momento na sua vida, Bispo, assim, na sua trajetória, né? Como que foi, como o senhor enfrentou, e fala para a gente, como que o senhor fez para vencer isso aí, como Deixa é que foi eu ver criado? qual que eu vou escolher aqui. Olha, golpes pesadíssimos, né? Situações externas que eu não tive explicação, que me abalaram muito. Mas eu vou pensar aqui, entre vários momentos difíceis, a decepção com pessoas que você investiu sua vida, em que você... Essa traição, não foi à toa que Deus colocou entre os discípulos de Jesus um traidor, que parece que é para vacinar a gente, né? Primeira vez que alguém agiu de uma maneira muito assim, muito ingrata, muito, né, cruel, eu me desapontei com o ser humano e foi difícil retomar essa força e dizer: eu vou continuar investindo nas pessoas, porque a minha sensação é: o ser humano não merece investimento, sabe? Então foi um golpe. Depois Deus falou: o que você está falando? O que você está sentindo? Eu investi em você. Eu investi em você, cabeção, como diz o investi bispo. no Cristiano, que é o mais pecador de todos. Que é isso? Que história é essa? E aí, foi até muito curioso que eu percebi o quanto Deus confia no ser humano. Deus Pai colocou Jesus, recém-nascido, na mão de um casal de adolescentes, Maria e José. Não havia nada mais precioso para Deus do que Jesus. Ele confiou ao casal a vida do filho dele. E ele fez a mesma coisa com a igreja. Não tem nada mais precioso, custou a vida de Jesus e ele entregou na mão dos líderes. Pelo amor de Deus, se Deus confia, quem sou eu para dizer que não vou mais acreditar no ser humano? É isso mesmo. Bispo, pena que o tempo passa rápido aqui. Quero agradecer demais, quanta riqueza, né, nesses 28 minutos. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo, você está com sede de Deus. Se você assistiu esse programa e não saiu dele com sede de Deus, com mais vontade de buscar Deus, tem alguma coisa de errado com você, né? Então, busque a presença dele, busque essa intimidade, seja íntimo de Deus. E obrigado, Bispão, que Deus abençoe e continue abençoando muito aí a vida do senhor. Muito obrigado pelo prazer. Uma mensagem para você: sai da arquibancada, desce lá no campo, né? Deus está chamando, vem para perto. Para de ser um observador, seja um íntimo de Deus, em nome de Jesus. É isso aí, deixa aí o seu like, se inscreve aí no nosso canal, você que está pelo YouTube, você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, entra no nosso site, saranossaterra.com.br, está aqui embaixo, ó, o site, e você vai na busca, lá tem igrejas, você vai poder procurar o endereço, o contato e os horários de culto da igreja mais perto de você. Quer nos conhecer? Nós estamos aqui na Rua Augusta, 2027, próximo ao metrô Consolação, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Você é meu convidado, você é minha convidada. Para conhecer a igreja do Bispo Eraso lá na Saúde, passa aí, Bispo, os contatos. Nós estamos ali numa esquina, a Avenida José Maria Whittaker com a Afonso Mariano Fagundes. Então vou deixar o endereço da José Maria Whittaker, 1880, Mirandópolis, Saúde. Vai ser um prazer recebê-lo. Isso, domingo lá é 10 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. São 3 cultos lá, vocês também estão convidados, tá bom? Chegamos ao final, agradecer mais uma vez aí a sua companhia, a sua audiência, que Deus abençoe muito. Um forte abraço, fica na paz.